Olá, tropa, tudo bem? Hoje vamos fazer aí uma navegação aí pelo PJE do Tribunal de Justiça, né, no segundo grau, logo após a vinheta. Então, aqui a gente está com o navegador aberto, né, no caso aqui o Chrome, mas como eu disse no vídeo sobre o primeiro grau, né, o PJE no primeiro grau, pode usar tanto o Firefox quanto o Chrome. Aqui a gente vai digitar PJE TRT18, vocês vão fazer pelo TRT18. Aparece aqui o primeiro link, ou seja, no vídeo sobre o primeiro grau, né? É aqui que a gente clicou. No segundo grau vai ser aqui, nesse link. Tá aqui, ou seja, é bem parecido mesmo, ou seja, tem poucas coisas ali que diferem um pouco, né? Inclusive, uma ou outra coisa que eu não comentar nesse vídeo é porque tem no vídeo anterior sobre o primeiro grau. Aqui as opções são a mesma coisa, né? Essa primeira opção aqui do bonequinho é o meu painel, que é esse painel principal, onde aqui vou ter aqui os processos ativos no segundo grau, os processos pendentes de manifestação, ou seja, que está aí dentro do prazo para se cumprir alguma obrigação, né? E os processos baixados no segundo grau, porque pode estar baixado aqui no segundo grau, mas pode estar ativo lá no primeiro grau ainda. Aqui é a mesma coisa, ou seja, se eu quiser consultar um processo de terceiros, ou seja, a tela é bem parecida com o anterior, né? Vamos fechar aqui. As pautas, ou seja, se eu quiser olhar, o advogado quiser olhar qual que é a pauta dele, né? Em determinado período de tempo, ele pode clicar aqui, novo processo, porque o que acontece? Apesar dos processos no segundo grau vindo primeiro, né? Ele não vai vir como um processo novo. Mas tem situações onde eu vou usar o segundo grau e o processo vai se iniciar ali no segundo grau. Um exemplo, a gente tem ação rescisória, ou seja, que a ação rescisória vai ser no segundo grau que vai ser peticionado. Mandado de segurança, algumas situações também vai ser aqui no segundo grau, né? Entre outras opções aí. Solicitar habilitação, no caso o advogado não esteja habilitado ainda no processo no segundo grau, né? Pode acontecer, ou seja, aí ele vai solicitar a habilitação dele aqui, né? E painel antigo, ou seja, aqui é aquele caso que eu tinha mostrado o painel que se usava aí antigamente. Ou seja, então a gente não precisa preocupar muito com esse painel antigo também não. Aqui, nesses três pontinhos, ou seja, é a mesma coisa, a gente tem atividades, onde a gente vai ter aqui avisos, modelos de documentos, cadastro, a mesma coisa, alteração, assistente de advogado, push e senha, consultas, consultas dos processos de terceiros, emitir alguma certidão, minha pauta, a pauta completa, né, do tribunal, peticionamentos, ou seja, peticionamento avulso, ou seja, se quiser fazer algum peticionamento, o advogado, sem habilitar no processo, vai ser por aqui, peticionamento avulso, né? Solicitar habilitação também. E, ou seja, voltando aqui, ou seja, os processos, ou seja, que estão protocolados ou novo processo. Aqui é a mesma coisa, ou seja, só se eu quiser alterar a minha senha, colocar uma imagem aqui, né? Poderia ser uma foto minha, poderia fazer isso também. Aí voltando lá para o painel, né? A gente tem aqui o acervo geral, que a tela também é basicamente igual àquela que é anterior, né? Do primeiro grau. Aqui acessando o processo, tudo igual também. Aí, quando eu precisar peticionar alguma coisa, depois que o processo sobe, né? Eu vou ter que peticionar aqui pelo segundo grau e vai ser da mesma forma. Vindo aqui no botão de peticionar, né? Onde eu vou peticionar, ou seja, um exemplo, saiu o acórdão e eu posso peticionar um embargo, ou seja, vai ser por aqui, ou mesmo recurso de revista, ou seja, que aí vai ser por aqui também que eu vou peticionar o recurso de revista para mandar lá para o TST. Salvando aqui, aí é só clicar aqui no botão de assinar e juntar documento, né? E depois peticionar e
a petição que eu fizer aqui, ela vem aqui para a tela principal aqui. Aqui, ou seja, uma das formas que a gente tem para acompanhar quando que vai ser o julgamento é clicando aqui nesses três pontinhos, né? Nessas três barrinhas aqui, né? Que aqui a gente tem aqui audiências e sessões, que são as sessões de julgamento. E agora, ou seja, essa opção faz mais sentido ainda, né? Porque o segundo grau começou a fazer audiências de conciliação também. Então, às vezes, antes de ter o julgamento ali, é possível fazer uma audiência de conciliação. Que foi esse caso aqui, ou seja, que teve aqui a audiência de conciliação. Ou seja, no dia 14, né, às 8h40, teve uma audiência aqui de conciliação. Vamos voltar. Vamos voltar aqui para o painel principal. Assim, outra coisa, por aqui, ou seja, é dividido em primeira turma, segunda turma, terceira turma, e o OJC, que é a análise de recursos, que são os recursos de revistas, né? Que, ou seja, que vai vir para essa opção de OJC. Aqui a terceira turma, aí tem aqui os desembargador, ou seja, os processos que aqui só vai aparecer, ou seja, os processos que eu tenho que fazem parte aqui desses dois desembargadores. Na segunda turma, ou seja, o outro desembargador, e na primeira turma, esses três desembargadores. Ou seja, então, não é que só tenha esses desembargadores, né? A questão é os processos que estão na mão deles. Então, fora isso, do resto é tudo igual mesmo ao primeiro grau. Ou seja, é mais só para uma curiosidade aí, para quando precisar acessar algum processo no segundo grau, né? Já ter uma ideia da onde que se consulta isso. Então, esse vídeo é só isso, né? E até o nosso próximo encontro.